Em um mundo cada vez mais conectado, os taiwaneses apressam o passo. Ninguém quer ficar para trás. O celular está sempre por perto. Dos monges às donas de casa, a tecnologia faz parte da rotina em Taiwan, uma pequena ilha no sudeste asiático com 23 milhões de habitantes. É 200 vezes menor que o Brasil e tem 10% da população brasileira. E mesmo assim, cerca de 70% do território é montanhoso. Sem muito espaço, a ilha deu um salto para o futuro com um grande investimento em educação e pesquisa. No laboratório da Universidade Xiaotun, uma das mais importantes do país, cientistas trabalham para vencer o câncer com menos sofrimento. E a chave para a cura pode estar numa solução com nanopartículas e um campo magnético. We can develop this product. It's a very simple concept and a simple process. O prefixo nano vem da palavra grega anão e é usado para indicar a medida de 1/1000º de uma unidade. Para ficar mais concreto, a proporção da terra para uma moeda de R$1 é aproximadamente a mesma da moeda para uma nanopartícula. É por esse meio invisível a olho nu que a quimioterapia pode chegar de forma mais eficiente até os tumores. Many drugs, even though it's commercialized, the effectiveness is only about 30%. So we need a good technology like this. No tratamento tradicional, uma grande dose de quimioterápicos é injetada no corpo e atinge não só as partes afetadas pelo tumor, mas também as células sadias. Por isso, os doentes sofrem com efeitos colaterais como queda de cabelo, náuseas e vômito. Com o uso das nanopartículas, é possível levar uma dose bem menor de medicação direto para a região afetada. Ou seja, em vez de espalhar a droga pelo corpo, um campo magnético direciona substâncias para o lugar certo. Lionel Contreras é pesquisador do Hospital Albert Einstein em São Paulo e também desenvolve estudos com nanopartículas. Ele acredita que este será o futuro da medicina. A quantidade de material que você usa e os recursos inteligentes das nanopartículas permitem que a terapia, o diagnóstico seja localizado. A nanociência já é usada em larga escala na produção de protetores solares, tecidos impermeáveis, tintas e chips de computador. Um laboratório farmacêutico local fez um acordo com a universidade para seguir com a pesquisa, até que a nova técnica possa ser testada em humanos. Se tudo der certo, a nanotecnologia poderá ser usada no tratamento de pacientes com câncer em um prazo de até 5 anos. Uma esperança para quem luta contra o câncer. We can make the significant contribution to our human. Para os taiwaneses, projetar eletrônicos é como recriar uma tela de Leonardo da Vinci. Com componentes cada vez melhores e menores, eles estão sempre em busca da obra-prima. Cada produto, que é lançado no mercado, a gente consegue ver que existe ali um passo que foi dado, uma barreira que foi quebrada, uma dificuldade que foi vencida. O mineiro Daniel trabalha há 6 anos no setor de design de uma das maiores empresas de Taiwan. Ele nos recebeu em uma feira que tem como objetivo estimular ideias que podem se transformar em produtos no futuro. Uma revolução digital que está apenas no começo. A gente usa, por exemplo, eye tracking para saber para onde a pessoa está olhando, existe captura de voz, existe captura de som, acelerômetro dentro do equipamento. Então, com todas essas informações, a gente consegue entender o que as pessoas vão fazer e, com isso, a gente consegue fazer com que a tecnologia reaja de maneira mais rápida e mais humana. Pequena no espaço, mas gigante no mundo dos negócios. Em apenas algumas décadas, Taiwan se tornou um dos principais centros de tecnologia do mundo, com um forte investimento em educação e pesquisa. O smartphone transparente é um projeto que chama a atenção. Mas o futuro já chegou em diversos equipamentos.
O celular agora pode ser acoplado ao tablet e o computador tem uma tela destacável para ser usada separadamente. Equipamentos híbridos são a bola da vez no mundo dos eletrônicos. I don't think we will stop there just in the 2-in-1. You are going to see a lot more interesting form factor that will be introduced into the market. Criar uma experiência agradável ao usuário se tornou a principal preocupação das empresas de tecnologia. So it's almost like the same response as you have when you are writing on a piece of paper. São produtos como esses que fazem sucesso no Brasil e no mundo. O país está entre os nossos 20 maiores parceiros comerciais. A soma de importações e exportações entre Brasil e Taiwan já chega a quase 6 bilhões de dólares por ano. Os taiwaneses levam vantagem na balança comercial porque vendem produtos com maior valor agregado. Foi assim que o país acumulou a 6ª maior reserva cambial do mundo. O grande salto na economia de Taiwan começou na década de 1950. Este gigantesco monumento foi construído em homenagem ao general Chiang Kai-shek. O local se tornou um dos pontos turísticos mais visitados do país e recebe milhares de pessoas todos os dias. Kai-shek era líder do Partido Nacionalista e veio para Taiwan quando os comunistas assumiram o poder na China. Foram os dissidentes capitalistas que estabeleceram um governo próprio e fundaram a República de Taiwan, que até hoje é considerada uma província rebelde pela China. Um assunto que Moisés conhece bem. Há 4 anos ele desembarcou em Taipei para fazer um doutorado. As relações têm melhorado muito nos últimos 10 anos, né? Houve uma aproximação maior, houve um relaxamento das ameaças chinesas com relação aos movimentos de independência da ilha. A própria classe política taiwanesa também arrefeceu um pouco os ânimos em relação à possibilidade de independência. Eles estão mais trabalhando com a manutenção do status quo. A maior preocupação dos taiwaneses não é com a China, é com a educação. O diplomata Jian conta que os jovens costumam estudar pelo menos 10 horas por dia. E mesmo depois da escola, é fácil encontrar os alunos revisando as matérias. Nos anos 70, mais ou menos, Brasil e Taiwan tinham mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento. Taiwan conseguiu dar um salto de desenvolvimento, basicamente com um investimento em educação, que fez toda a diferença. Nunca uma gravidez foi tão esperada e vigiada em Taiwan. A bebê panda Yuan Zai virou uma sensação na internet desde que nasceu. No zoológico da capital taiwanesa, todas as atenções estão voltadas para a casa dos pandas. Foram meses de preparação até que, no dia certo, a fêmea foi submetida a uma inseminação artificial. Logo nos primeiros dias de vida, a mãe machucou o filhote sem querer e os veterinários decidiram mantê-los separados. Para que a fêmea não perdesse o instinto materno, a tecnologia novamente entrou em ação. Um boneco semelhante ao filhote, que transmitia os sons do bebê panda real, foi colocado junto com a mãe. 接触也只是妈妈去舔它一下，因为在这个出生的幼崽，它是在一个无菌的环境下面去饲养的。 Mas ainda será preciso esperar algumas semanas para que os visitantes possam ver a família reunida. Do zoológico em Taipei, viajamos até um dos cartões postais do país. O Sun Moon Lake, ou Lago da Lua e do Sol, vive cheio de turistas em busca de belas paisagens.
Em meio à natureza, o governo criou um programa piloto onde é possível circular sem poluir. Algo importante num país que tem atualmente cerca de 22 milhões de veículos, um para cada habitante. No Brasil, existe um veículo para cada 3 pessoas. As emissões de gases dos motores são a principal causa de poluição nas grandes cidades taiwanesas. O projeto no Sun Moon Lake disponibiliza carros elétricos para aluguel. O primeiro passo é comprar um cartão chamado EasyCard, que serve para pagar as tarifas de transporte público em todo o país. Basta aproximar o cartão de um sensor que fica no para-brisa. Automaticamente, ele libera o carro, que é um modelo compacto. Aqui do lado de dentro, nada de chaves. Basta pisar no freio e apertar o botão de partida. O carro está pronto para o uso e o motor não faz nenhum barulho. Com autonomia para mais de 100 km, o carro elétrico não decepciona. E para completar a bateria, basta conectar o veículo a um dos postos de recarga. 那我们这一班的话就是220的，是直流电，它零充到满大概4小时。那交流电的话，它是大台的，它380V的。 É a tecnologia contra a poluição num cenário deslumbrante. Este outro cartão postal de Taiwan não é verde apenas do lado de fora. O Taipei 101 chama a atenção de noite e de dia, com seus 508 metros de altura. O prédio que já ostentou o título de mais alto do mundo é o primeiro arranha-céu amigo do meio ambiente. O setor de reciclagem de lixo ganhou uma atenção especial. Receber a certificação de um prédio ecologicamente correto exige uma série de medidas. E aqui no Taipei 101, nenhum detalhe foi esquecido. Existem boxes específicos para diversos tipos de produtos, como lâmpadas usadas, garrafas e cabos. Mas alguns também são curiosos: DVDs, teclados de computador e até mesmo embalagens de cosméticos. Até o sistema de irrigação dos jardins, que utiliza a água da chuva, precisou ser trocado por um mais eficiente. Nesta sala no subsolo, funciona o centro de controle, que monitora todas as áreas desta pequena cidade, que recebe mais de 10 mil visitantes todos os dias. A gerente do Taipei 101 conta que a reforma durou 2 anos. The building was built to a very high standard of energy saving and energy efficiency and water efficiency. But we have to make further effort to upgrade this energy efficiency. Um trabalho complicado, já que a estrutura do prédio foi especialmente projetada para resistir a terremotos e tufões. No topo do edifício fica uma enorme bola de ferro que pesa 700 toneladas. Ela é ligada a amortecedores que equilibram o prédio em caso de adversidades, como mostra esta gravação feita em julho deste ano, durante um forte tufão. Um exemplo de segurança para esta arquiteta brasileira que vive em Taiwan. O prédio ele suporta até, acho que 7 graus na escala Richter de terremoto. É um dos lugares mais seguros para se estar num dia de terremoto. O elevador do prédio ganhou o registro de mais rápido do mundo. São apenas 37 segundos para sair aqui do térreo e chegar até o 89º andar. O elevador possui um sistema hermeticamente fechado para evitar problemas aos passageiros, já que a velocidade atinge cerca de 60 km por hora. Aqui a gente pode ver a evolução do elevador, os metros que ele percorreu e o tempo de subida. Precisamente 37 segundos depois, nós já estamos na parte onde fica o observatório do prédio. Do alto a visão impressiona, mesmo quando o tempo não ajuda. Nenhum detalhe do Taipei 101 foi esquecido, nem mesmo as energias do Feng Shui, algo muito importante para os taiwaneses. O prédio, ele tem essa lembrança realmente dos pagodas chineses, ele é todo seccionado em 8 partes, que 8 é o número da sorte. O nome dele é 101, porque é o número perfeito 10 mais 1, então é mais que a perfeição.
Ele tem o lanterninho dele, que está ali para iluminar e trazer prosperidade para a cidade. Se falta espaço para as pessoas, imagine para os carros. A região metropolitana de Taipei, capital de Taiwan, concentra 7 milhões de habitantes, quase 1/3 da população total do país. Como toda grande cidade, o trânsito é um problema sério. Mas os taiwaneses conseguiram melhorar a situação com um eficiente sistema de transporte público. São inúmeras as alternativas para se locomover. As calçadas próximas às estações do metrô passam o dia assim, lotadas com estas pequenas motos que são uma febre no país. Como o transporte público funciona bem, os moradores preferem deixá-las aqui e seguir de metrô até o centro da cidade. Numa manhã encontramos o paraguaio Guilhermo e a filha Ivone. O tradutor já morou no Brasil e há 13 anos vive em Taipei. Decidimos acompanhá-los para conhecer a rotina de quem há muito tempo não tem um carro na garagem. Eu não preciso de carro aqui. O transporte público é aqui o máximo. É rápido, é limpo e econômico. A primeira etapa é a mais curta. São apenas 3 estações até a escola de Ivone. Depois de deixar a filha, ele segue para os compromissos do dia. São quase 8h30 da manhã e nós estamos com o Guilhermo no metrô que ele costuma utilizar para ir até o trabalho. A gente pode ver que os vagões ficam bem cheios, mas não existe aquela superlotação ou pessoas se espremendo para tentar entrar e sair do trem. Em geral, sim, é assim bem tranquilo. Além de funcional, o metrô é muito silencioso. E ao lado de cada estação, existem postos com bicicletas de aluguel para completar o transporte. Quem usa por até 30 minutos não precisa pagar nada. Se o trajeto é mais longo, o jeito é pegar um ônibus. Agora, se for preciso ir até uma cidade próxima, o trem-bala que viaja a mais de 300 km por hora é a solução. Nós usamos um desses trens numa viagem até a cidade de Puli, no interior do país, onde fomos conhecer uma curiosa atração turística. Uma igreja construída, ou melhor, montada sem usar nenhum tijolo ou cimento. A estrutura da igreja utiliza 58 colunas de papel como esta. Elas medem 5 metros de altura cada e são protegidas contra a ação da chuva e da umidade. Apesar da aparência frágil, elas são capazes de suportar um peso de até 7 toneladas. Originalmente, a igreja de papel foi projetada por um arquiteto japonês para substituir uma outra na cidade de Kobe, que foi destruída por um forte terremoto em 1995. Quando os japoneses decidiram construir uma nova igreja em 2006, o arquiteto resolveu doar a estrutura para os taiwaneses. Assim como o Japão, Taiwan também sofre com terremotos. É por isso que os prédios no país são construídos com estruturas reforçadas. Num deles vive Marcelo, que veio para Taiwan há 1 ano com a mulher. E quando pergunto o que ele mais gosta no país, a resposta é rápida: a sensação de segurança. Na minha opinião, é a melhor coisa aqui. Pode andar carregando o smartphone, pode andar mostrando dinheiro, pode qualquer hora do dia, da noite, é totalmente tranquilo. A segurança não é problema, já os aluguéis costumam ser caros e muita gente opta por apartamentos econômicos. Como é que vocês fazem para se virar aqui nesse apartamento? Isso é uma coisa que eu tenho saudade lá no Brasil, de morar numa casa maior, né, de condomínio e tal, mais espaçosa, mais confortável e tal. Mas a gente entende a realidade do país e a gente não veio aqui para ficar em casa. Num país tão diferente e interessante, ficar em casa não é mesmo a melhor opção.